Ele é um garoto nerd, mas secretamente é desejado por todas as garotas da escola, principalmente pela mais popular. Eu sou o Zeon Anime e bora! Tudo começa quando Juro inicia seu segundo ano na escola, e logo pela manhã, ele recebe um tratamento especial de sua melhor amiga de infância, Himawari. Ela se agarra ao braço dele com sua gelatina macia pressionando contra ele. Juro interpreta isso como um sinal de que este será um ótimo ano. Quando chegam à sala de aula, Taiyo os cumprimenta com seu entusiasmo habitual. Ele é o melhor amigo de Juro, o as do beisebol, adorado por todos como o garoto de ouro da escola. Ao contrário de Juro, que é dolorosamente mediano, Taiyo brilha. Taiyo brinca que está feliz por Juro e Himawari ainda serem próximos, e acrescenta que ele também estará por perto o ano todo. Mas do nada, Himawari fica irritada, chama Juro de perdedor e vai para sua mesa. Juro está prestes a ir para a sala do conselho estudantil quando Cosmos, a deslumbrante presidente do conselho estudantil, entra na sala de aula. A classe inteira fica olhando, se perguntando o que ela está fazendo ali. Ela anuncia que está ali por seu precioso secretário do conselho estudantil. Taiyo provoca Juro, com ciúmes porque Cosmos o chamou de precioso. De repente, Himawari fica com ciúmes ao ver a interação e intervém, perguntando a Cosmos por que ela está lá. Quando Cosmos diz calmamente que está procurando por alguém, Himawari sai furiosa. Mais tarde, na sala do conselho estudantil após uma reunião, Cosmos começa a agir de maneira estranha novamente. Do nada, ela pede a Juro para sair com ela no sábado. Completamente atordoado, ele concorda, já que não pode recusar um encontro com a mais popular bad da escola. Aquela noite, Juro estava nas nuvens quando Himawari lhe manda uma mensagem pedindo para sair no sábado também, mas ele não pode faltar ao encontro com Cosmos, então sugere domingo. E ela... Sábado chega. Juro espera no ponto de encontro, tanto nervoso quanto animado. Cosmos chega, linda. Eles vão a um café, compram roupas, fazem um piquenique e tudo parece perfeito até que o sol se põe. Cosmos pede a ele para se sentar com ela em um banco. Ela parece nervosa, tímida e doce. Ela fala sobre estar apaixonada, como só de pensar na pessoa faz seu coração disparar, como vê-la a deixa feliz. E Juro acredita que está prestes a ver algum progresso na trama. Juro se prepara para um beijo, mas então Cosmos solta a bomba e revela que está apaixonada pelo melhor amigo de Juro, Taiyo. Os sonhos de Juro de romance e expansão de seu domínio vêm abaixo. Cosmos explica que tudo começou após o último torneio de beisebol. Após uma derrota, Taiyo consolou seus colegas de equipe, mas quando achou que ninguém estava olhando, ele foi para o vestiário e chorou de frustração. Esse momento fez Cosmos se apaixonar por ele. Ela implora a Juro que a ajude a se aproximar de Taiyo porque ele é o melhor amigo dele. Juro sente como se tivesse sido atingido por um raio, mas os olhos suplicantes dela o derretem, então ele concorda em ajudar. No dia seguinte é o encontro de Himawari. Ainda emocionalmente abalado, Juro tenta aproveitá-lo, mas Himawari percebe seu rosto abatido, então ela pula em suas costas e o abraça apertado. Com sua gelatina apertando contra ele, Juro entra em pânico, mas agradece a Himawari por trazer de volta seu ânimo. Apesar de tudo, o encontro corre bem. Eles almoçam, fazem compras em uma loja de esportes e relaxam em um playground. Quando Juro pensa que acabou, Himawari pede para ele se sentar com ela em um banco, semelhante ao que Cosmos pediu que ele se sentasse. De repente, ela fica nervosa por querer revelar algo, o que lembra Juro de Cosmos, e seu medo se torna realidade quando ela confessa estar apaixonada por Taiyo. Ela diz que se apaixonou por ele durante o mesmo jogo de beisebol, exceto que o viu chorar da entrada oeste, ao contrário de Cosmos, que o viu do leste. E agora ela está pedindo ajuda a Juro para se aproximar dele. Para Juro, é um duplo golpe. Duas garotas, duas rejeições, ambas correndo atrás do mesmo cara, e elas querem que Juro seja a ponte. Mas ele não pode dizer não para Himawari, então ele concorda novamente. Naquela noite, Juro desaba e deixa de lado sua atuação de bom rapaz, já que ele estava tentando ser um cara decente. Ele só queria que uma garota gostasse dele, para curtir uma vida normal de romance no ensino médio. Mas não, é tudo Taiyo isso, Taiyo aquilo, o que o irrita. No entanto, há uma ponta de esperança, pois ele percebe que com duas garotas correndo atrás do mesmo cara, uma delas está fadada a perder. Se ele ajudar as duas, talvez ele possa ficar com aquela que for deixada para trás. No dia seguinte, Juro arrasta-se para a escola, alma esmagada. Himawari cumprimenta-o com um sorriso radiante que ele secretamente despreza. Para ele, ela é uma melhor amiga manipuladora que usa seus esquemas para usá-lo. Ele diz a ela de forma direta que Cosmos confessou seu amor por Taiyo da mesma forma que ela fez. Himawari não fica surpresa, pois já suspeitava disso quando Cosmos entrou na sala de aula outro dia. Quando Juro diz que vai ajudar as duas garotas, Himawari faz beicinho, pensando que ele não vai apoiá-la. Mas ele esclarece que está neutro. Satisfeita, Himawari o abraça novamente, mas Juro fica irritado, pois sabe que ela nem gosta dele e se pergunta por que ela se apega a ele como se isso significasse algo. Ele cria um plano para ela, e Juro diz para ela não entrar na aula com ele para que Taiyo note sua ausência, mas ela quase estraga o plano agindo de forma estranha como uma imbecil sem charme. Então Juro tem que improvisar, alegando que tem deveres do conselho estudantil e a deixa com Taiyo para que possam conversar em particular. Na sala do conselho, Juro encontra Cosmos, e agora a vê como outra beleza manipuladora que jogou com seu coração puro. Quando ele diz a ela que Himawari quer a mesma coisa, Cosmos o quer do seu lado, mas ele diz a ela que está do lado de ambas. Ele diz a ela que tem uma estratégia para ela e Cosmos fica encantada. Ela carinhosamente agarra sua mão, mas isso irrita Juro, pois não há sentimento por trás disso. Então Juro monta o Cosmos e ela deve se aproximar de Taiyo conversando sobre beisebol, mas ela se fecha, fica rígida e perde a chance. Juro intervém, fingindo que é trabalho do presidente se aproximar dos calouros, e consegue fazer com que ele se aproxime, o que o irrita. Durante todo o dia, as duas garotas ficaram incomodando Juro para ajudá-las. Exausto, ele foge para a biblioteca, mas só para ser encurralado pela garota mais estranha da escola, Pansy. Ela é a gerente da biblioteca e tem uma maneira estranha e perturbadora de falar, especialmente com Juro. Ela pede para ele falar com ela, e quando Juro tenta dispensá-la, ela ameaça expor seus segredos a menos que ele fale com ela. Para seu choque, ela sabe de tudo, sobre Cosmos, sobre Himawari e seu plano de jogar de cupido para elas. Quando Juro exige saber como, ela sorri e diz que o está perseguindo. Pansy pede para ele conversar e do nada, o mesmo maldito banco aparece. Ela o senta com o mesmo tom e o mesmo arranjo, mas Juro fica satisfeito ao saber que ela também ama Taiyo. Para seu choque, ela não ama, e confessa que ama ele.
Quando Juro tenta agir como um bom rapaz, ela o repreende por fingir e diz que está apaixonada pela versão dele que é real e ousada. Contudo, ela não pede pelo amor dele e só pede uma coisa, que é conversar com Juro durante o almoço todos os dias. Juro mantém sua promessa e almoça na biblioteca com Pansy. Quando Juro demonstra desinteresse em falar com ela, Pansy ameaça contar seu segredo para Taiyo, chantageando-o para se conectar com ela. Ela começa entregando-lhe alguns biscoitos, depois se inclina com um sorriso provocante e pergunta como ele planeja ajudar Himawari e Cosmos. Primeiro é Himawari, que quer ver um filme e já tem 2 ingressos. Mas em vez de convidar Taiyo ela mesma, ela pede a Juro para fazer isso por ela. Ele pergunta por que ela não pode simplesmente perguntar diretamente, mas ela fica irritada, abraça-o e diz que como ele é melhor amigo de Taiyo, ele faz um plano e mais tarde conta a Taiyo que acidentalmente comprou 2 ingressos para um filme que ele já viu. Ele sugere que Taiyo leve outra pessoa com ele, como a Himawari. O plano quase desmorona quando Himawari aparece super animada e começa a agir estranho, mas Jiro cobre com uma mentira rápida. No final ela consegue seu encontro para ver um filme. A próxima é a Cosmos. Ela aparece com um almoço bento completo e Jiro imediatamente sabe que ela quer comer com Taiyo e precisa de sua ajuda. O plano é guiar Taiyo até a sala do conselho estudantil, onde Cosmos está esperando e pronta para convidá-lo para sair. No entanto, ela começa a agir como uma samurai dramática e Jiro precisa intervir e convencer Taiyo ele mesmo. Taiyo concorda, mas também convida Jiro para se juntar. Jiro rapidamente mente, dizendo que tem vilões esperando para ele comer e sai da cena para que os dois possam almoçar juntos. Ela ouve pacientemente e então aponta o óbvio, que ele está esquecendo alguém importante, Taiyo. Jiro percebe que não tem ideia de quem Taiyo realmente gosta. Durante a aula de ginástica, Jiro decide ir direto à fonte e pergunta a Taiyo de quem ele gosta. Taiyo fica nervoso e sugere que conversem em um lugar mais privado. Eles acabam, é claro, naquele mesmo banco amaldiçoado que surge direto do inferno. Jiro se prepara já suspeitando de um complicado triângulo amoroso e Taiyo solta a bomba que Jiro já suspeitava. Taiyo gosta de Pansy, ele explica que isso começou durante o último torneio de beisebol. Pansy o encorajou no portão sul após sua derrota. Desde então, ela tem estado na mente dele, e agora como os outros, ele quer a ajuda de Jiro. Mas Jiro percebe que está em uma situação complicada, então ele diz que nem é tão próximo de Pansy. Enquanto eles encerram a conversa, Taiyo compara toda a bagunça ao beisebol e pergunta o que Jiro faria, e ele o encoraja a ir buscar o home run por conta própria. Agora Jiro está preso. Ele pode continuar ajudando Himawari e Cosmos a perseguirem Taiyo, ou ajudar Taiyo a perseguir Pansy. No final, ele escolhe Taiyo. Ele combina de encontrar Pansy e de repente começa a agir de forma super estranha. Ela percebe imediatamente e Jiro pergunta como ela se sente sobre Taiyo. Ela instantaneamente vê onde isso vai dar e encerra a conversa. Ela diz claramente a ele que não gosta de Taiyo e que o homem de quem gosta está na frente dela. Jiro tenta convencê-la a tentar com Taiyo mesmo assim, mas ela puxa a mão e diz pra ele parar. As pessoas começam a sussurrar por perto e Pansy parece magoada com a sugestão dele, pois tudo o que ela queria era um momento simples com Jiro, mas ele está ocupado demais tentando empurrá-la para outra pessoa. De repente, Taiyo aparece e vê Jiro com Pansy, apesar de Jiro afirmar que eles não são próximos. Taiyo está pronto para confrontá-lo e Jiro fica paralisado, mas Pansy intervém e o salva com uma mentira, dizendo que eles estavam apenas discutindo sobre uma inspeção na biblioteca, porque ela pode fechar. Mais tarde, Pansy manda uma mensagem para Jiro e diz para ele ficar longe da biblioteca e voltar na segunda-feira. Jiro faz o que ela diz e se concentra em ajudar as outras 2 garotas com Taiyo nos próximos dias. Naquela noite, Cosmos manda uma mensagem para eles se encontrar. Quando ele a vê, ela está irradiando uma aura ominosa que algo definitivamente está errado. Acontece que Taiyo confessou a ela que gosta de Pansy e pediu sua ajuda. Cosmos percebe que Jiro já sabia e se sente traída. Jiro tenta explicar que não queria machucá-la, mas ela não acredita. Por causa dos conselhos vagos sobre beisebol, agora ela tem que ajudar o cara que gosta a conquistar outra pessoa. Furiosa, ela sai furiosa, chamando-o de idiota. Logo depois, Himawari também lhe manda uma mensagem. Jiro corre para a casa dela e enfrenta a mesma situação. Taiyo contou-lhe tudo e pediu sua ajuda para se aproximar de Pansy. Ela está chateada por Jiro nunca ter avisado e não ouve suas explicações. Ela fica com raiva e o exclui. No dia seguinte, Himawari não vai para a escola com ele e Cosmos está desaparecido da sala do conselho estudantil. Então Pansy manda uma mensagem para ele se encontrar na biblioteca. Quando Jiro chega, Pansy lhe conta a verdade, que as coisas estão prestes a ficar realmente complicadas. Todo o seu trabalho tentando ajudar as garotas agora é inútil, pois tanto Cosmos quanto Himawari desistiram de seus crushes e decidiram ajudar Taiyo em vez disso. Antes que Jiro possa até mesmo responder, as portas da biblioteca se abrem. Para seu choque, Himawari, Cosmos e Taiyo entram juntos na biblioteca, prontos para arrastá-lo ainda mais para o caos. Taiyo confronta Jiro, perguntando se ele mentiu para ele, e enquanto ele tenta se explicar, de repente todos começam a atacá-lo, chamando-o de mentiroso e acusando-o de manipular Cosmos e a Cosmos age como se tivesse totalmente julgado mal ele, dizendo que achava que ele era um calouro respeitável. Himawari também parece desapontada, dizendo que sempre acreditou que ele era um ótimo melhor amigo. Mas nenhum deles parece se lembrar de que foram eles que pediram a ajuda dele em primeiro lugar. Jiro finalmente perde a paciência, ele desabafa toda a sua frustração, dizendo diretamente que todos queriam a saída fácil, esperando que tudo se resolvesse magicamente enquanto ele ficava limpando a bagunça. E agora estão culpando ele por isso. Eles afirmavam que ele era importante para eles, mas no final, eles só o viam como uma ferramenta para se aproximar de Taiyo. Ele pensa que dizer a verdade finalmente os fará entender. Mas então Pansy o atinge com outra pergunta e pergunta a ele por que, se ele estava tentando ajudar as garotas a ficarem com Taiyo, então por que ele estava tentando fazer ela aceitar Taiyo. A sala fica em silêncio, todo mundo olha de lado pra Jiro novamente e parece que ele está jogando em todos os lados. Antes que Jiro possa se defender, Taiyo dá um soco nele, o arrasta pra fora da biblioteca, dizendo que ele não merece estar perto de nenhum desses malfeitores. Pouco antes da porta se fechar, Pansy se aproxima e sussurra pra ele confiar nela. A notícia se espalha rapidamente. Uma garota na biblioteca viu tudo, e logo toda a escola está agitada com rumores de que ele é um manipulador. Os sapatos de Jiro são vandalizados, Cosmos diz pra ele não ir mais à sala do conselho estudantil, e até mesmo onde ele costumava almoçar vira piada quando alguém a transforma em um mini campo de golfe. Quando parece que as coisas não podem piorar, Pansy envia uma mensagem a ele. Ela pede pra ele ir à biblioteca durante
durante o almoço e avisa que se ele não for, Jiro aparece exigindo respostas, mas em vez de explicar, Pansy calmamente diz pra ele pegar um livro no corredor de trás. Enquanto ele está lá, pra sua surpresa, Taiyo entra. Ele tem vindo à biblioteca ultimamente tentando falar com Pansy, até convidando-a pra assistir ele treinar beisebol. É então que Pansy faz sua jogada. Ela diz a Taiyo que há algo que ela precisa dizer. Ele se anima, claramente esperando uma confissão, mas o que ela diz o atinge como um tijolo quando ela pergunta por que ele mentiu para Jiro e o armou. Enquanto Taiyo congela, Pansy explica como ela sabe que ele descobriu os sentimentos de Cosmos e Himawari por ele há muito tempo. Em vez de ajudar, ele usou as emoções delas para incriminar Jiro. Ela percebeu que as garotas claramente gostavam de Taiyo, mas ele fingiu não notar, tudo para manipulá-las e se voltar contra Jiro. Ela o desafia. Jiro não queria ajudar Taiyo a conquistar Pansy, então Taiyo mudou de tática. Ele usou as garotas para se aproximar dela, fazendo Jiro parecer o vilão no caminho. Enquanto isso, foi Jiro que pediu ela que considerasse dar uma chance a Taiyo. Taiyo finalmente cede. Ele admite que a primeira vez perdeu pra Jiro. Ele revelou como havia uma garota que gostava, mas ela acabou se apaixonando por Jiro. Ele tentou expor a verdadeira natureza de Jiro naquela época, mas nada funcionou, pois a garota ainda se apaixonou por ele. E agora, com Pansy gostando de Jiro também, ele simplesmente não aguentava. Então ele tentou arruinar as amizades de Jiro apenas para fazê-lo sentir a mesma dor. Ele começa a rir de como foi fácil enganar Cosmos e Himawari, chamando-os de ingênuos e estúpidos. Ele pergunta por que Pansy gosta de Jiro em primeiro lugar. Pansy olha para ele e diz que ele não entende nada. Ela revela que Jiro sempre colocou Taiyo em primeiro lugar, ajudando-o a conquistar Pansy enquanto ajudava as garotas. E a enoja como Taiyo ainda Chiesuke em trair essa confiança. É por isso que ela nunca poderia gostar. Pansy revela que gosta de Jiro desde o último torneio de beisebol, não por causa do jogo, mas pelo que ele fez depois. Ela revelou que após a derrota de Taiyo, Jiro esperou com todas as comidas favoritas de Taiyo, mesmo enquanto todos os outros riam dele. Mas foi então que ela se apaixonou por ele. Jiro fica surpreso, pois ele nem lembra de tê-la conhecido naquele dia. Tudo o que ele recorda é estar distraído por uma misteriosa e bela garota com tramas exuberantes. Pansy apenas sorri, pois ao ver como Jiro nunca ficou com ciúmes de seu amigo, ela sabe que esse é o tipo de pessoa por quem alguém pode se apaixonar. Mas Taiyo não desiste. Pensando que a biblioteca está vazia, ele tenta fazer uma investida nela por desespero, dizendo que ele vai se tornar Pediri. No entanto, Pansy não vacila. Ela sabe que Jiro ainda está lá, e é quando ele sai de trás das prateleiras, o que surpreende Taiyo. Jiro o encara e diz que, embora concorde que as meninas possam ter sido ingênuas, isso não dá a Taiyo o direito de brincar com os sentimentos delas. Ele diz a Taiyo que, se está bravo com ele, então desconte nele, mas não arraste Cosmos e Himawari para isso, pois os sentimentos delas por Taiyo eram reais. Ele exige que Taiyo peça desculpas a elas. Taiyo pergunta o que ele vai fazer com os rumores desagradáveis ao seu redor, e Jiro dá de ombros, dizendo que está pronto para enfrentar as consequências de sua própria estupidez. Isso faz Taiyo perceber que perdeu para Jiro novamente, desta vez por sua gentileza. Depois que Taiyo sai, Pansy pede desculpas por ter encurralado Jiro mais cedo, mas ele apenas ignora, dizendo que não é grande coisa. Ela diz a ele que ainda o ama. Jiro se afasta, dizendo que não vai voltar. Depois que Jiro sai, Pansy chama alguém e as garotas saem de onde estavam escondidas o tempo todo ouvindo. No dia seguinte, Jiro se prepara para mais um dia de bullying, mas para sua surpresa, encontra Cosmos, que protegeu seu armário de sapatos, e ela pede desculpas, e ele percebe que seus sapatos estão limpos. Quando chega à sala de aula, Himawari está de guarda ao lado de sua mesa, não deixando ninguém vandalizá-la. Após a aula, Taiyo se coloca na frente de todos e pede desculpas, finalmente confessando a verdade sobre tudo o que fez. Jiro conta a Pansy como tudo aconteceu. Ela sorri e pergunta se ele já se perguntou por que Taiyo gostava dela em primeiro lugar, e Jiro não. De repente, Pansy se levanta e se transforma. Ela deixa cair sua aparência exterior, revelando sua verdadeira forma. A mesma linda garota do torneio de beisebol, aquela com os traços perfeitos que Jiro não conseguia esquecer. Ela se inclina e pergunta se ele continuará visitando-a. Após perceber que é a garota dos seus sonhos, ele concorda de forma desajeitada. Antes de sair, ela lhe dá um rápido beijo na bochecha e chama isso de uma recompensa por ter um coração bondoso. Jiro está ali, atordoado, mas apesar de sua nova aparência, ele ainda está cauteloso com a mulher assustadora que ela é por dentro. Agora que toda a confusão foi esclarecida, o nome de Jiro está limpo novamente. Mesmo assim, ele ainda visita a biblioteca, assim como Pansy pediu. É quando ele decide finalmente pedir sua recompensa. Pansy suspira, fingindo que não há como escapar, e se levanta como se estivesse prestes a revelar algo dramático. Mas em vez disso, ela brinca com ele, levantando o pé e oferecendo-o para ele lamber como uma rainha concedendo um favor. Jiro fica claramente desapontado. Tudo o que ele queria era um abraço aninhado entre o macio e sedoso de Tasuki. Mas então Pansy fica séria. Ela diz a ele que esconde seu verdadeiro eu por razões pessoais e que não gosta de como ele só aparece na biblioteca para escapar de todos os outros após o incidente. Não porque ele realmente quer vê-la, já que ele ainda não descobriu como enfrentar Taiyo, Himawari ou Cosmos. Ela entende como Jiro não sabe como começar uma conversa ou pedir desculpas sem piorar as coisas. Então ela lhe dá um conselho simples, que é simplesmente falar com eles enquanto é. Ela acredita que, embora já esteja constrangedor, um pouco mais de constrangimento não vai fazer mal, né? Além disso, ter amigos é melhor do que estar sozinho. Jiro percebe que ela está falando por experiência própria. Ele devora silenciosamente o bolo que ela fez pra ele e vai embora. Ela chama por ele, perguntando se ele gostou do bolo. E Jiro diz que agora tem mais um motivo pra voltar, fazendo com que ela sinta um frio na barriga. Mais tarde, Jiro tenta se desculpar na aula, mas antes que ele possa dizer uma palavra, é interrompido por Asunaro do clube de jornalismo, que tem informações sobre todo mundo. Com o próximo Festival das Flores, o evento permite que um rapaz dance com 3 garotas, e a lenda diz que ele acaba namorando uma delas. Então, ela quer saber quem são as 3 garotas de Jiro. Jiro brinca que ela poderia ser uma delas, e pra sua surpresa, Asunaro fica corada. Ela insiste por uma resposta real, mas sua atenção se desvia para Himawari em sua mesa, surtando com as provas finais. Parece uma boa oportunidade para falar com ela, mas Asunaro intervém, oferecendo ajuda primeiro. Para não perder o momento, Jiro também se envolve, mas a
tensão repentina sobrecarrega Himawari e ela sai correndo. Jirou a persegue a escada acima. Ela tropeça, ele a alcança. A habitual brincadeira boba deles começa. Himawari admite que está com medo e envergonhada de falar com ele novamente, enquanto Jirou só quer que as coisas voltem a ser como eram. Eventualmente ela se desculpa, e quando ele aceita, Himawari lhe dá um de seus característicos abraços apertados e Jirou definitivamente não se importa. Enquanto isso, Cosmos está observando a distância, muito tímida para se aproximar. No almoço, Jirou chama Taiyu para o terraço e lança um desafio, uma disputa de provas. Se Taiyu tirar a nota máxima em todas as matérias, ele ganha, e a amizade deles está oficialmente terminada. Mas se ele falhar em uma, Jirou ganha. Taiyu ri e chama isso de estupidez, mas assim que ele se vira pra sair, Himawari o para. É quando Jirou grita como um completo idiota que ele só quer que as coisas voltem ao normal e Himawari se junta a ele. A honestidade toca a fundo e Taiyu finalmente cede. Ele pede desculpas a Jirou e a Himawari e eles voltam a ser amigos. Sentindo-se confiante, Jirou volta para a biblioteca e diz arrogantemente a Pansy que fez as pazes com Taiyu e... Ele então pergunta se ela o ajudará a estudar para as provas finais, e ela concorda, mas apenas sob uma condição. Ele tem que levá-la para um encontro. Antes que ele possa responder, ela o avisa que ainda há uma pessoa que ele não enfrentou. De volta ao corredor, Asunaro tenta pressioná-lo por mais fofocas do festival. Mas é quando Jirou sente isso, uma aura escura e intensa atrás dele. Ele percebe que é aquela sobre a qual Pansy o avisou, Cosmos. Ele corre atrás dela e a encontra encolhida em uma escada, parecendo completamente derrotada. Ela o acompanhou o dia todo, até praticando conversas com um manequim para se reconciliar com ele. Jirou rapidamente tenta explicar que quer ser amigo de novo, mas Cosmos não acredita. Ela diz que as palavras dele não parecem reais, não do jeito que ela imaginou, que era como Jirou costumava agir falsamente o tempo todo. A verdadeira moda Cosmos, ela já tinha imaginado uma reconciliação dramática em sua cabeça, então agora ele não tinha escolha senão encená-la. Eventualmente ela dá um sorriso e seu humor melhora. Mais tarde todas as meninas aparecem na biblioteca e concordam em estudar juntas para as finais. Enquanto o plano inicial é que Jirou e Pansy ensinem as outras, Cosmos, que é um gênio, assume o controle e ordena que respondam a 5.000 problemas de matemática para melhorar. Isso quase tira a alma de Himawari do corpo, mas Pansy a salva dizendo a Cosmos que ela ensinará Himawari japonês. Isso deixa os garotos com Cosmos, e quando Joro olha para Taiyu, ele percebe que ele aceitou seu destino como um... Depois da longa sessão, eles caminham para casa em grupo. Joro olha para os três, Cosmos, Himawari e Pansy, rindo e conversando como se nada tivesse acontecido. Ele não pode deixar de se sentir orgulhoso de quão longe eles chegaram. Então, naturalmente, seu cérebro de macaco dá um curto-circuito. Ele percebe que talvez, apenas talvez, a Rota do Aranha ainda seja possível. Mas mesmo que essa fantasia ainda persista no fundo de sua mente, o que realmente importa é que ele está apenas feliz que tudo acabou bem. Depois que as provas terminam, Joro se sente muito bem consigo mesmo, e Himawari o cumprimenta pela manhã dando-lhe um tapa nas costas e o abraçando como... Com Himawari e Cosmos de volta ao seu lado, a vida finalmente parece boa novamente. Até que Asunaro o chama depois da escola e pede para conversar. Eles se encontram no telhado e Joro ainda está nas nuvens, acreditando que Asunaro será adicionada ao seu grupo de admiradoras. No entanto, ele avista aquele banco amaldiçoado novamente, e as memórias o atingem como um caminhão, lembrando-o de todas as confissões que teve de enfrentar. Assim como todos os outros antes dela, Asunaro faz uma confissão, mas para seu choque, a dela não é sobre amor, pois ela o chama diretamente de mulherengo. Ela o acusa de sempre correr atrás de garotas bonitas. E segundo ela, tudo começou no último jogo de beisebol, onde ela o pegou babando por uma bela garota com expressão degenerada. Ela traz provas na forma de fotos dele com Pansy, Himawari e Cosmos, todos agindo como se fossem seus casos. Ela mostra a ele um artigo que escreveu sobre ele ser um mulherengo assustador e planeja publicá-lo no próximo Festival de Flores. Ele garante a ela que é apenas amigo das garotas, mentindo sobre seu verdadeiro desejo de estar no meio de um grupo de mulheres. Ela concorda em confiar na palavra dele com a condição de que o seguirá em todos os lugares, observando cada movimento dele. Se ele cometer um erro, mesmo que seja uma única vez, o artigo será publicado. Mais tarde, enquanto Joro tenta evitar ainda mais mal-entendidos, Cosmos o encontra e menciona a dança das flores. Ele lembra que é a tradição onde um rapaz dança com 3 garotas, e ela finalmente concorda em... Ela recusou todos os anos, mas dessa vez ela está dentro porque Joro é o cara, como diz a lenda que uma das garotas se casa com ele. Asunaro interpretou mal a situação e escreveu outro artigo chamando Joro de O Próximo Didi. Joro percebe que se isso continuar, os artigos dela vão arruinar tudo. Durante o almoço, ele implora desesperadamente para as garotas darem um tempo, apenas até as coisas esfriarem. Mas todas elas se recusam, pois todas querem estar perto dele, e não se importam com o que qualquer pessoa ou artigo diz. Então, Cosmos informa Joro que além dela mesma e da Himawari, Joro precisa encontrar a terceira garota para a dança, Kamata. Joro percebe que durante a sua reunião, Asunaro estará presente, então ele cria um plano. Então, quando é hora de encontrar Kamata, Asunaro o segue e Joro se sente confiante, pois ele disse a Cosmos para tratá-lo mal no encontro. No entanto, Cosmos entra em modo dama samurai total, tornando tudo ainda mais estranho, mas isso consegue deixar Asunaro desprevenido. Quando eles chegam à sala de aula de Kamata, ela imediatamente se esconde de Joro. Acontece que há um boato de que ele tem um fetiche por pés e gosta de lamber os sapatos das meninas. Asunaro rapidamente anota isso, chamando Joro de um homem que gosta de lamber dedos. Mas por causa disso, Asunaro começa a duvidar que Joro seja um mulherengo depois de ver uma menina com medo dele. No dia seguinte, Kamata fica tão assustada que desiste da dança. Asunaro fala com ele sobre isso, esperando que ela possa ser a substituta, mas Cosmos manda uma mensagem dizendo que já encontrou a substituta. Ela apresenta Joro ao substituto, que é Taiyu. Joro está prestes a perguntar por que não é outra menina, mas Cosmos diz que já obteve a aprovação.
Com o grupo finalizado, eles planejam ensaiar a dança e trocam para suas roupas de ginástica, com Pansy se juntando à prática da dança das flores depois da escola. Asunaru observa tudo, vendo o grupo se divertir, experimentando roupas e saindo como grandes amigos, o que lentamente a faz questionar sua opinião sobre Joro. Uma semana antes da dança, Joro chega à escola se sentindo bem consigo mesmo, mas de repente é encurralado pelas garotas populares da turma. Elas mostram a ele os papéis de Asunaru em mãos que afirmam que Joro é um mulherengo degenerado, e elas estão exigindo respostas. Eles acreditam em cada palavra e quando Cosmos entra correndo tentando defendê-lo, acusam Cosmos de ser uma das vítimas de Joro. De repente, Asunaru entra, consumido pela culpa, e defende Joro contra as garotas populares que eles... Ela diz a Joro que a versão errada do artigo foi impressa por acidente, e ela promete recolher todas as cópias para assumir total responsabilidade, mas o dano já está feito. Mais tarde, Taiyo e Himawari se recusam a visitar a biblioteca, e Cosmos diz a Joro que eles deveriam deixar de ser amigos, pois ela não quer puxá-lo para baixo. Pansy confirma o que ela diz, e todos concordam em praticar a dança das flores por conta própria. Depois, Asunaru encontra Joro, que está completamente exausto e só quer ir para casa. Asunaru pergunta a ele sobre o ensaio da dança, e Joro diz que não terá ensaio por um tempo. Asunaru pergunta se isso tudo é culpa dela, e enquanto Joro diz que não é, ela se sente culpada. Como pedido de desculpas, ela se oferece para ajudá-lo a praticar a dança das flores. E eles dançam no telhado só os dois, e se divertem juntos. Mas sem que eles saibam, Cosmos observa de longe. Já faz uma semana desde o fiasco do jornal, e Joro não tem passado tempo com ninguém. Enquanto isso, o grupo das garotas populares tem seguido ele como vigilantes, especialmente a líder delas, Esaka. No entanto, quando Asunaru aparece, as garotas recuam. Joro percebe que durante toda esta semana, a única pessoa que permaneceu ao seu lado foi Asunaru, e ele se sente realmente grato por isso. Como é o primeiro dia do Festival das Flores, Joro pergunta sobre o artigo que Asunaru está planejando publicar. Ela diz que ainda vai publicá-lo, mas com uma nova conclusão, e que o lançará no segundo dia do festival. Antes que Joro possa se preocupar com isso, Taiyo o chama e lhe dá a má notícia de que a Associação de Pais e Professores está chateada porque a tradição da dança das flores está sendo mudada. Sempre foi um rapaz dançando com 3 garotas, mas agora que Taiyo está envolvido, eles estão reclamando com o diretor. Então Taiyo tem que sair e encontrar um substituto. Joro de repente tem uma ideia e pergunta a Asunaru se ela quer tomar o lugar dele, e ela concorda sem hesitação. Bem quando Joro está prestes a contar o plano para Cosmos, ela aparece do nada, dizendo que já esperava que Asunaru fosse a substituta. Ela pede para Asunaru ir com ela até a sala do conselho estudantil, e Joro quer ir junto. Mas Cosmos diz que isso é entre ela e Asunaru. Ainda assim, Asunaru insiste que Joro vá também, e Cosmos relutantemente concorda, dizendo que isso não acontecerá. Dentro da sala do conselho estudantil, Cosmos vai direto ao ponto e afirma que rejeita Asunaru como a terceira flor e parceira de dança de Joro. Ela diz que Asunaru deveria se concentrar em escrever um artigo que limpe o nome de Joro. Asunaru se recusa, e antes que Cosmos lhe diga o porquê, ela pergunta mais uma vez se ela está bem com Joro estando lá. E Asunaru insiste que está tudo bem. Antes que Cosmos diga algo, Asunaru rebate, perguntando se Cosmos ficaria bem com um artigo sobre ela como uma ditadora. E Cosmos, imperturbável, não se importa, pois tem uma bomba na sua... Ela deixa cair, dizendo a Asunaru que ela deveria se envergonhar, pois Cosmos sabe como Asunaru incriminou Joro e o usou para seu próprio benefício. Cosmos afirma que Asunaru já sabia que Jorpu não é um mulherengo, mas mesmo assim, Asunaru usa Tsuki para prendê-lo. Cosmos continua dizendo que durante o tempo em que Asunaru estava seguindo Joro para seu artigo, ela continuava desaparecendo durante o almoço. E Cosmos sabe a verdade, que Asunaru estava espalhando rumores desagradáveis sobre Joro para os alunos do primeiro ano, fazendo-o parecer um lambedor de pés degenerado, o que afasta Kamata de ser seu par de dança. O Cosmos também revelou que o cronograma de impressão do jornal não permite edições de última hora, então Cosmos verificou o registro de segurança da sala de jornalismo e descobriu que Asunaru tinha secretamente trocado seu nome na escala de turnos, provando que Asunaru foi a pessoa que espalhou os papéis horríveis acusando Joro de ser um mulherengo com 3 mães de seus filhos. Com sua prova inegável, Asunaru fica em silêncio, sem argumentos. No entanto, Cosmos expõe o verdadeiro plano de Asunaru e revela que Asunaru queria isolar Joro, afastar todos os outros dele e ser a única ao seu lado. Encurralada e exposta, Asunaru desmorona e confessa que está apaixonada por Joro desde aquele jogo de beisebol, onde ele a salvou de uma bola fora e parece... Mas sem que Asunaru soubesse, descobriu-se que Joro estava apenas tentando entender melhor os planos de Pansy naquela época. Asunaru se recusa a aceitar que Joro vá dançar com outra pessoa e confessa fortemente que o quer só pra ela. No entanto, Cosmos diz a ela que é impossível, pois quanto mais pessoas ela arrasta pra baixo, menos provável é que ela consiga o que quer. Cosmos diz a ela que o verdadeiro amor é difícil, pois o que ela experimentou antes, quando tentou manipular os outros, apenas machucou ainda mais a Joro. Ela diz que ser honesta é o melhor caminho, e Asunaru confessa a Joro que o ama, mas suas lágrimas e olhos suplicantes não funcionam. Joro, claramente irritado, corta a conversa. Ele diz que não gosta dela nem um pouco. Ele está bravo porque ela desperdiçou o tempo de todos, já que Taiyo desistiu do treino de beisebol, e Cosmos e Himawari tinham outras responsabilidades. Mas todos trabalharam duro para a dança, e Asunaru estragou tudo. Devastada, ela pede desculpas a Cosmos e diz que vai corrigir as coisas. Depois que ela vai embora, Cosmos provoca Joro por ter sido tão duro, mas ela sabe que, no fundo, Joro é tão gentil que agiu assim com Asunaru para ajudá-la a seguir em frente mais facilmente. Joro pergunta a ela sobre a dança que se aproxima, e Cosmos informa que já tem alguém para ser a terceira flor.
Naquela noite, a dança das flores acontece sem problemas. Primeiro é a Himawari, que dança com energia e um pouco desajeitada, mas o público a adora. Em seguida é a Cosmos. Ela dança graciosamente como sempre, recebendo um aplauso estrondoso do público. No meio da dança, ela se inclina e sussurra para Joro não se preocupar, e informa a ele que apenas ela e Taiyo conhecem toda a história sobre a Tsunaro, então ela não receberá críticas. Como um presente surpresa, ela dá a Joro um beijo rápido e diz que sentiu falta dele durante o tempo em que não se encontraram. Então vem a terceira flor. O silêncio cai sobre a plateia enquanto a garota deslumbrante sobe ao palco. Ninguém a reconhece no início, até que as luzes acendem. É Pansy com seu verdadeiro rosto, sem óculos, apenas pura beleza impressionante em toda a sua glória, fazendo Joro cair aos seus pés. Eles dançam em perfeita sincronia, e a meio caminho, Pansy pergunta suavemente por que ele sempre coloca os outros em primeiro lugar. Joro não entende muito bem, e ela revela que sabe que ele está tentando ajudá-la a fazer amigos ao trazê-la para o grupo de estudos, convidar todos para almoçar na biblioteca, e organizar encontros com os outros. Joro expressa como é grato a ela depois que ela o ajudou a passar por um momento difícil e o ajudou a se reconciliar com seus amigos, então ele queria retribuir. No final da dança, Pansy diz a ele que seus pensamentos estão repletos dele, e quando a dança termina, a multidão enlouquece. Nos bastidores, eles se agradecem e parabenizam pelo sucesso da dança, e com seus novos amigos, Pansy expressa o desejo de passar mais tempo com todos eles no futuro. Com o caos do Festival das Flores superado, a escola dá a todos um dia de folga. Joro acorda com o som familiar de sua mãe sempre alegre e eternamente jovem, agindo como se ainda estivesse no ensino médio. Para sua surpresa, Pansy já está em sua casa, relaxando à mesa da cozinha e conversando com sua mãe como se fosse a coisa mais normal do mundo. A sua mãe convida Pansy para ficar para o café da manhã, e enquanto comem, o horóscopo diário passa na TV. Ele diz que Aquário descobrirá um lado inesperado de alguém próximo. Joro não leva isso a sério, pois está mais preocupado em como Pansy conseguiu entrar em sua casa em primeiro lugar. Pansy explica casualmente que durante uma de suas rotinas regulares de perseguição, ela encontrou a mãe dele. Elas se uniram por um amor compartilhado pelo mesmo livro, e agora de alguma forma são amigas. Joro desiste de tentar entender e aceita sua nova realidade. Ele sai com o grupo para a piscina. Seu humor melhora instantaneamente, porque as maiores criações de Deus se reuniram em um só lugar. Himawari aparece em sua habitual forma fofa e pequena. Cosmos se apresenta com seus terrenos médios como premium, o que Joro aprecia. Então Pansy, que nada se parece com seu eu habitual, brilha intensamente na sala inteira com suas enormes curvas, que é o que todos os homens desejam. Todos estão se divertindo, jogando vôlei, se molhando, aproveitando o sol. Enquanto isso, suas formas estão encantando tanto os fãs que os animadores provavelmente animaram com uma mão só. Mais tarde, Joro fica na fila para comprar bebidas para o grupo. É quando ele se depara com uma garota de cabelo vermelho que parece vagamente familiar. É a garota malvada popular da escola dele, Mayama, que ele não reconhece por ela não estar usando maquiagem. Ela também não o reconhece e pede sua opinião. Ela conta uma história sobre sua amiga próxima que errou com um rapaz e não sabe como se desculpar. Ela pergunta que tipo de presente seria bom para se desculpar, mas acaba revelando que a amiga é ela mesma que errou com o rapaz. Joro mantém simples, dizendo que se o pedido de desculpas dela for sincero, isso deve ser suficiente. Ela se preocupa que está em uma situação pior com o cara, mas Joro assegura que, como estão no pior momento, só podem melhorar. Então, ela pergunta se mudar a cor do cabelo ajudaria, e Joro dá sua opinião, dizendo que se ele fosse o cara, preferiria cabelo preto comum. Depois que Joro pega a bebida, Mayama discretamente lhe entrega uma bebida como um sinal de agradecimento por sua honestidade. Após uma breve pausa, cada garota quer um tempo a sós com Joro, mas elas discutem porque todas querem coisas diferentes. Pansy quer relaxar na fonte termal. Himawari quer descer no toboágua. Cosmos exige o passeio de golfinho. Isso se transforma em uma mini competição entre as garotas para ver quem pode deixar Joro mais feliz. E enquanto Joro já está exausto, no fundo ele sabe que é o verdadeiro vencedor ali, pois todas as três garotas querem tempo com ele. Primeiro, Joro se junta a Himawari no toboágua. Ela se agarra firmemente a ele enquanto eles deslizam. Joro está vivendo o sonho, pois pode sentir as tramas dela sobre ele. No entanto, quando ele desce, seus calções de banho voam e ficam presos na cabeça de Himawari. Pouco antes de um desastre total, onde Himawari vê seu tromba de elefante, Taiyo aparece e salva o dia. Então Jiro se junta a Cosmos na corrida de golfinhos. Jiro se prepara para uma corrida íntima de golfinhos, mas quando as crianças por perto começam a provocá-los, chamando-os de casal, Cosmos entra em pânico e começa a pensar em cenários onde eles têm mini-cosmos por aí. Sua imaginação vai longe demais, e ela acidentalmente empurra Jiro para que ele monte o golfinho rosa sozinho. No entanto, antes que ele se afaste demais, Taiyo pula em suas costas como um verdadeiro camarada para salvá-lo de parecer um solitário. Por fim, Jiro se junta a Pansy na fonte termal. Os dois sentam-se em silêncio na água quente e, enquanto Jiro tenta desesperadamente não espiar, Pansy o encoraja a olhar para seus planos. Pansy agradece a Jiro por lhe dar a chance de se divertir com amigos e diz que nunca teve um dia divertido como este. Jiro agradece a ela de volta. Como se não fosse por ela, ele nunca teria se reconectado com todos. É um momento pacífico e honesto entre eles até que Pansy casualmente solta uma bomba, dizendo que o perseguiu e viu ele comprando um livro chamado Como Pedir Desculpas, e que ele até foi a um vidente para pedir conselhos. Jiro entra em pânico e Pansy sorri docemente. Ela piora as coisas ao revelar que acidentalmente encontrou seu esconderijo secreto de livros da Mia Khalifa debaixo da mesa e deu uma olhada sem querer. Jiro fica arrasado e sua dignidade se desintegra, mas como um verdadeiro camarada, Taiyo aparece novamente e pede a Pansy que dê um tempo a ele. Pansy os deixa, e Jiro olha pra cima pra ver Taiyo dando-lhe um tapinha no ombro com aquele mesmo sorriso bobo. E Taiyo é realmente um camarada. Depois as meninas cercam Jiro com uma pergunta muito importante, perguntando qual delas lhe deu o melhor momento. Jiro respira fundo e com absoluta confiança, ele aponta pra Taiyo. Enquanto as garotas estão atônitas, os dois amigos correm em direção ao pôr do sol, rindo como idiotas, pois
mas ambos sabem que amigos sempre vêm antes das garotas. No dia seguinte, os colegas populares de Jiro de repente se reúnem ao redor de sua mesa e pedem desculpas por como o trataram antes devido aos papéis de Asunaro. Nesse momento, Mayama entra e senta ao lado dele. Ela está completamente diferente, com o cabelo preto e todo o seu estilo está mais discreto. Surpreende Jiro o quanto ela mudou em um dia e que agora parece exatamente o tipo dele. Quando a aula está prestes a começar, o professor apresenta uma nova aluna, Tsubaki, mas ela vai direto até Jiro e, para seu choque, declara seus sentimentos por ele, dizendo que, ao contrário de outras garotas, vai amá-lo incondicionalmente. Um ano atrás, no torneio de beisebol, Jiro comprou toda a comida frita da barraca de Tsubaki para animar Taiyo depois que ele perdeu o jogo, sabendo que ele gostava de espetinhos fritos. Por causa disso, Tsubaki vendeu tudo e ficou profundamente. Ela disse a Jiro que ver alguém lutar tanto por outra pessoa fazia com que ela quisesse ser uma pessoa melhor. Agora ela está bem na frente dele, provocando todos os suspeitos habituais de Jiro, Mayama, Asunaro e até Himawari, que planeja correr para avisar Cosmos e Pansy sobre ela. Himawari, sendo sua habitual pessoa extrovertida, rapidamente faz amizade com Tsubaki. Quando Tsubaki explica o que Jiro fez por ela, Himawari fica... É por isso que Tsubaki diz que quer ajudar Jiro de todas as maneiras que puder, seja afastando perseguidores assustadores como Asunaro ou ajudando com outras coisas. Tudo o que Jiro precisa fazer é pedir. Mas depois de todo o papo furado clichê pelo qual ele passou, Jiro sente algo estranho e suspeita que Tsubaki tem um motivo oculto. Ele não quer ser enganado novamente. Mesmo assim, Tsubaki se envolve totalmente, ajudando-o a limpar a sala de aula e agarrando-se ao seu braço quando eles andam, apenas por causa de uma casca de banana no chão. Quando o rosto dela se aproxima dele, Jiro quase cede, mas rapidamente se afasta dela. Ela oferece a ele seu bento caseiro e Jiro agora enfrenta uma prova pessoal, resistir ao encanto ou ceder novamente. Tentando testar suas intenções, ele diz a ela que pode pedir qualquer coisa que ele pode dar, e ao invés de pedir algo, ela pede para servi-lo. E assim, Jiro se dobra como uma cadeira de praia. Mais tarde no almoço, ele leva Tsubaki para a biblioteca onde ela conhece Cosmos e Pansy. Como prometido, Jiro aceita o bento de Tsubaki, mas Cosmos também trouxe um bento enorme, esperando compartilhá-lo com Jiro. Jiro sabe que recusar magoaria seus sentimentos, então ele aceita uma porção de... Enquanto Cosmos se sente feliz, Pansy comenta que foi sorte que Jiro encontrou uma boa desculpa. Enquanto comem biscoitos depois, Cosmos percebe que Himawari trouxe estranhamente sua raquete de tênis para a biblioteca. Himawari explica que está treinando para um torneio que se aproxima, então ela quer estar pronta a qualquer momento e treinar em qualquer lugar. Taiyo também intervém e diz que desta vez ele vai ganhar seu torneio de beisebol. Então, Tsubaki se vira para Jiro e pergunta se ele tem algo pelo qual é apaixonado. Jiro diz sem jeito que não, e Tsubaki simplesmente o incentiva a encontrar. Quando todos os outros saem, Pansy pede a Jiro para ficar. Jiro avisa para não agir de forma suspeita em relação a Tsubaki ou pensar mal dela. Mas Pansy muda de assunto. Ela quer falar sobre como Jiro agiu com Cosmos. Depois de aceitar o bento de Tsubaki, ele também aceitou o de Cosmos. Mas ela sabe que tudo o que Jiro queria era não chateá-la por gentileza. No entanto, Pansy acredita que não foi bondade, e sim evasão. Jiro não entende completamente o que ela quer dizer, então em vez de explicar, Pansy empresta a ele seu livro favorito. Ela pede que ele leia e compartilhe seus pensamentos. Jiro admite que lê devagar e não sabe quando vai terminar, mas Pansy diz que tudo bem. Mais tarde, após a escola, Jiro está fora comprando algo para sua rotina anual. De repente, Himawari aparece do nada, pulando nele como sempre, o que termina com a cara de Jiro beijando o chão enquanto sua bolsa está completamente aberta. Himawari adivinha que está perto de seu aniversário e assume que Jiro está comprando um presente para ela, mas ele nega. Mais tarde, ele entra em pânico ao perceber que o livro de Pansy está desaparecido. Jiro percebe que deixou a bolsa aberta e que quando Himawari o atacou, o livro provavelmente caiu. Na estação de trem, Jiro procura desesperadamente pelo livro. É quando duas garotas com cabelos rosa e azul de outra escola se aproximam e perguntam o que aconteceu. Ele explica que perdeu um livro, e elas gentilmente o ajudam a procurar. Depois de um longo tempo, eles encontram o livro, mas está sujo, danificado e arruinado. A garota de cabelo rosa diz a ele que o livro é raro e caro. Quando ela menciona o preço, Jiro quase desmaia. Ela dá a ele o nome de uma livraria, onde ele pode comprar uma substituição, e sentindo-se culpado, Jiro fica obcecado em ganhar dinheiro. Durante o almoço, seus olhos estão grudados em um jornal de empregos de meio período e todos estão preocupados que ele esteja ignorando-os. Eventualmente, Himawari pega o jornal na mão de Jiro e pergunta o que está acontecendo. Jiro diz que precisa de dinheiro, mas não explica porquê. É quando Tsubaki oferece uma solução e informa que a loja da família dela está abrindo uma nova filial na cidade e eles... Quando ela diz a ele que o pagamento é bom, Jiro imediatamente se ajoelha e agradece a ela. Após o almoço, quando todos os outros já se foram, Jiro reúne sua coragem. Ele leva Pansy para a escada e mostra a ela o livro arruinado. Ele pede desculpas e diz que vai compensá-la. Pansy descarta, dizendo que está tudo bem. Ele pergunta se pode fazer algo por ela e ela diz para ele não trabalhar no emprego de meio período, já que trabalhar meio período com Tsubaki também significa menos tempo com Pansy. Ela diz que já terminou o livro, mas Jiro insiste que vai devolver, pois ainda quer terminar de lê-lo, o que deixa Pansy feliz por vê-lo interessado nos interesses dela. Então Joro começa seu primeiro dia no restaurante de espetinhos fritos da família de Tsubaki. Já faz uma semana desde que Joro começou a trabalhar meio período no local de Tsubaki. Ele já pegou o jeito do trabalho a ponto de até os veteranos elogiarem-no, mas de alguma forma, comparado a seus amigos talentosos como Himawari ou Taiyo, ele ainda se sente como um personagem secundário no seu... Na manhã seguinte, Joro está lendo um antigo livro da Pansy, pensando que finalmente terá um começo de dia tranquilo. No entanto, os deuses fazem uma brincadeira com ele, quando Himawari entra e bate nas suas costas como de costume. Joro assume que ela está treinando para o torneio, mas ela afirma que é um dia livre.
Ele instantaneamente sabe que ela está mentindo, pois seus olhos sempre desviam quando ela mente. Ele a alerta para não relaxar nos treinos, mas ela fica curiosa sobre o livro em suas mãos. Ele diz que não é nada especial, mas seus dedos inquietos o denunciam. Himawari pergunta por que ele não compra um novo, já que este está estragado, mas ele rapidamente muda de assunto, dizendo que vai comprar algo especial para o aniversário dela que está chegando, o que faz com que ela não se importe mais com o livro. No almoço, todos se reúnem na biblioteca como de costume, mas com Joro ocupado em seu emprego de meio período, a tensão está pairando entre Joro e Pansy, que não está contente por Joro não passar tempo com ela. Sem Himawari lá, ninguém pode quebrar o silêncio. Mesmo quando Taiyo e Cosmos tentam falar com Pansy, ela só dá respostas curtas. Tsubaki acalma Pansy, assegurando-a que quando ele conseguir alcançar seu objetivo, Joro trabalhará menos horas, e então poderá passar mais tempo com Pansy. Mas Pansy permanece distante. Naquela tarde, enquanto Goro está trabalhando, Mayama aparece sozinha, dizendo que não está lá por Joro, e rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que está lá com suas amigas, que estão torcendo para ela conquistar Joro. Durante o tempo deles, Mayama fica muito tímido e acaba não dizendo nada. Ao saírem, ela murmura que talvez volte novamente. Então, tentando se provar, Joro confiantemente aceita 2 pedidos de clientes de mãos cheias. Tsubaki oferece ajuda, mas ele insiste que está bem. No entanto, ela escorrega e derrama cerveja na cabeça de um cliente. O cliente fica furioso com ele, chamando-o de inútil, mas Tsubaki intervém, pede desculpas e promete que o restaurante cobrirá a lavanderia. Vendo-o abalado pelo incidente, Tsubaki diz a Joro para encerrar o dia. Naquela noite, Pansy espera por Joro em seu caminho para casa. Ela diz que quer conversar com o verdadeiro ele. Exausto, Joro a ignora e diz pra ela ir pra casa, mas ela se recusa. Ela pergunta sobre o trabalho dele, o que o irrita ainda mais. Ele desabafa sobre o cliente, a comida e as bebidas. Pansy ouve e diz a ele que o verdadeiro problema é porque ele começou a trabalhar em primeiro lugar. Ela diz que ele está fazendo isso pra salvar as aparências, não porque ele realmente sente muito pelo livro. Ela diz a ele que ele está sempre se comparando a Taiyo, o as do beisebol, Himawari, a estrela do tênis, Cosmos, a presidente do conselho estudantil e Tsubaki, a empreendedora. Isso faz com que ele queira se sentir útil, se sentir importante. Mas ela não gosta que ele tenha encoberto isso com a desculpa de substituir o livro dela. Sentindo-se exposta, Joro explode. Ele furiosamente confessa que nunca teve nada de que se orgulhar e Pansy lembra a ele que o ama do jeito que ele é, e que ser uma boa pessoa é suficiente, mas não é o que ele quer ouvir, e ele diz pra ela deixá-lo. Quando ela faz o que ele pede, Joro se sente culpado ao vê-la se afastar, percebendo que é um tolo arrogante. No dia seguinte no almoço, Himawari retorna, iluminando o grupo novamente com sua presença. Mas então ela menciona o livro e Joro desconversa, dizendo que ainda não terminou de ler. Ela expressa como amiga dele, ela pode comprar um novo pra ele, e sai dizendo pra ele não se preocupar com isso. Depois Taiyo tenta animá-lo, dizendo que se você quer proteger algo importante, é melhor balançar livremente, sem se preocupar com o orgulho de ser eliminado. Joro não entende completamente a metáfora do beisebol, mas aprecia a mensagem. No trabalho, Tsubaki diz a Joro pra ir pra casa mais cedo. Ela pode ver o quanto ele está pra baixo, tanto que poderia fazer a comida aparecer. Ela o incentiva a aproveitar a noite pra refletir e voltar amanhã com seu jeito divertido de sempre. No caminho de casa, Joro visita um parquinho nas proximidades e lá encontra um rapaz com o mesmo uniforme das meninas que visitaram o restaurante mais cedo. O estranho diz que deve ser destino encontrar alguém com um rosto tão triste e ele se oferece para ouvir. Joro se abre e diz que discutiu com alguém importante e não sabe como se desculpar, pois suas emoções e ego estão no caminho. O cara lhe dá um conselho simples. Se você quer proteger algo precioso, não se preocupe em se machucar. Pense no que acontece se eles se machucarem. De repente, Joro entende o que Taiyo quis dizer, e isso levanta seu ânimo. Eles se conectam pela conversa sobre a camisa. E o cara se apresenta como... No dia seguinte, Joro traz Pansy para a escadaria e pede desculpas sinceras. Ele admite que ela estava certa sobre como ele queria substituir o livro por seu próprio ego e não por ela. Então ele promete comprar o livro para ela e não para ele. Depois de ouvir isso, ela sorri e o incentiva a se esforçar mais. Então Joro se esforça e, ao contrário de antes, ele faz isso de coração cheio e finalmente ganha seu primeiro salário. Tsubaki está orgulhosa dele, e com o dinheiro na mão, Joro vai à livraria que a garota de cabelo rosa recomendou. No entanto, ele fica desapontado ao descobrir que alguém já comprou o... Justo quando ele está se sentindo derrotado, ele recebe uma mensagem de Himawari dizendo que ela tem algo importante. No caminho para casa, ele encontra Himawari já esperando. Ele está confuso, perguntando se ela não deveria estar praticando para o torneio de tênis dela. Mas então ela tira o livro dizendo que tudo está bem desde que ele recuperou o livro dele. A primeira reação de Joro é raiva, pois ele sabe que foi caro, e ela estava economizando para uma raquete nova. Ele a repreende por desperdiçar tempo e dinheiro com ele, em vez de se concentrar no futuro dela e comprar uma raquete nova. Mas tudo o que Himawari queria era ajudar seu amigo de infância. Os dois finalmente conversam abertamente. Joro percebe que foi muito duro, e eles fazem as pazes. No dia seguinte, com o apoio de seus amigos, Himawari se prepara para competir no torneio com sua nova raquete de tênis, que Joro comprou para ela. Ela pergunta a Horo se ele está apaixonado por alguém, e embora ele não esteja, Himawari diz a ele que está e lhe dá um beijo na bochecha na frente de todos. Ela então compete no torneio, e Himawari vence sua competição. O grupo comemora na casa de Tsubaki. Lá, Pansy pergunta a Joro sobre o livro e se ele o terminou. Ele se lembra de encontrar um marcador dentro com uma mensagem perguntando se ele a ajudaria se ela estivesse em apuros. Joro percebe que essa é a pergunta que Pansy estava esperando que ele respondesse, e ele diz a ela que sim, que ele ajudaria. O que... Mais tarde, depois de tudo que ele passou, Tsubaki lembra Joro que, ao contrário do que ele pensava, Joro não é apenas um personagem secundário. Ela expressa como ele é quem reúne todos, já que todos ao seu redor o amam, e isso o torna tão importante quanto qualquer outra pessoa.
Joro aceita a avaliação dela e agora se vê como o personagem principal de anime em sua própria história. Com tudo de volta ao normal, Joro respira aliviado. De repente, alguém o puxa para a sala de ciências. Ele instantaneamente reconhece a garota, Kamata, como a idiota que achava que ele gostava de dedos dos pés, mas perdida em suas ilusões, e para seu choque, é o banco amaldiçoado que o atormentou por tanto tempo. Joro já sabe o que está por vir. Mas em vez do habitual, ela pede algo muito pior. Ela quer que ele ajude a fazer Taiyu e Pansy um casal. Ela explica como tudo começou durante o torneio de beisebol do ano passado. Assistindo da terceira base, ela se sentiu inspirada pelo espírito do time, apesar da derrota. Naquele dia, ela decidiu se tornar a amada e angelical gerente de equipe e ganhar popularidade através dessa imagem. Após o jogo, ela saiu pelo portão sul e viu Taiyu e Pansy juntos. Desde então, ela acredita que eles são o par perfeito, sem saber que Pansy não tem sentimentos por Taiyu. Sabendo que Joro é próximo de Pansy e Taiyu, ela quer que Joro faça isso acontecer. Tampopo argumenta que Taiyu, um jogador que se dedica a tudo, prosperaria ainda mais com uma namorada torcendo por ele. E se o jogo for bem sucedido, ela espera alcançar a fama como a Tampopo tenta suborná-lo com uma foto dela mesma em uma roupa de coelhinha e promete mais coisas se o plano funcionar. Ela oferece ajuda, prometendo publicar uma matéria sobre Tampopo como ídolo no jornal da escola se der certo. As meninas veem o potencial onde Tampopo ganha fama, e Asunaro fica com Joro se Pansy namorar Taiyu. No almoço, enquanto o grupo aprecia a comida frita do Sabaki, Joro ela fica nervosa e sai correndo sem dizer nada significativo. Mais tarde, Joro se encontra com Tampopo e Asunaro. Ainda mergulhada em sua fantasia, Tampopo insiste que Joro abrace Pansy para provocar o ciúme de Taiyu. Guiando-o atrás do absurdo, Joro ainda entra no jogo e se aproxima de Pansy com uma aparência horrível. Instantaneamente, ela o repreende, dizendo que ele parece um fracassado patético. Juro tenta agir normalmente, mas Pansy percebe seus fones de ouvido e fica desconfiada. Antes que ela possa pressioná-lo, Cosmos, Himawari e Tsubaki chegam, conversando sobre planos para depois da escola. Perto dali, alguns garotos admiram o grupo de meninas, brincando que a escola é abençoada com garotas impressionantes. De repente, os rapazes começam a falar sobre Tampopo, e para seu choque, eles destroem seu nome, chamando-a de Tampompo, o que fere seu orgulho e arruína seu plano. Depois, ela rapidamente se acalma com um pouco de elogio de Juro. Ele promete ajudar com outra coisa, que é fazer deixa de fingir, e confronta Tampopo. Ele revela que nunca teve a intenção de confessar ou ajudá-la. Isso a irrita ao ouvir, mas ele a confronta sobre suas mentiras. Tampopo tenta se defender, dizendo que não mentiu sobre nada, mas Juro expõe as falhas em sua história. Ele revela como durante o torneio de beisebol do ano passado, nenhum torcedor da escola deles estava estacionado na terceira base, e todos estavam na primeira base. Só isso prova que ela não estava lá pelo time deles. Encurralada, Tampopo afirma que não os apoiava naquela época, nem sequer escolheu a escola depois que ela não conseguiu entrar na primeira. Mais do que isso, Juro revela que o verdadeiro interesse de Tampopo não é Taiyu, mas sim Pansy, que estudou na mesma escola que Tampopo antes. Nesse momento, Pansy finalmente entra e Juro pergunta a ela se ela parecia diferente naquela época. Pansy confirma que ela não escondeu o rosto como faz agora. Pansy menciona a dança das flores e Tampopo admite que não reconheceu Pansy no início. Tampopo ainda acredita que Pansy e Taiyu estão destinados a ficar juntos, mas Pansy nega firmemente e afirma que o homem que ela ama é o homem que está bem ao lado de Juro, o degenerado que lambe sapatos. Juro pergunta por que ela está fazendo tudo isso, mas antes que ela possa responder, ela foge sem responder. Pansy diz a Juro para não ficar zangado com Tampopo que só queria ajudar. Pansy explica como, devido à sua aparência real, as pessoas a pressionaram para conseguir um namorado no passado, e agora Tampopo achou que estava fazendo a coisa certa ao ajudar Pansy a conseguir Taiyu, sem saber quem ela realmente gosta. Com tudo esclarecido, Pansy agradece a Juro e o provoca. Asunaro afasta Juro, dizendo a Pansy que Juro é dela e que nenhuma das duas está disposta a desistir, pois ambas querem o mesmo homem. Nesse momento, Pansy revela que tem a foto do coelho Tampopo que tirou do bolso de Juro, e a troca por uma foto dela mesma, o que Juro não se importa de ter. Enquanto isso, Cosmos, a presidente do conselho estudantil, está discutindo com o diretor sobre a biblioteca da escola e implora para que ele não a feche. Na manhã seguinte, o bobo amante de melões, Juro, já está perdido em pensamentos com a foto de Pansy, até que a verdadeira Pansy entra de repente. Ela o abraça de forma sedutora, brincando sobre fazer cardio quente com ele, mas só para revelar que quer dançar com ele. É quando Juro percebe os fones de ouvido e percebe que é obra de Tampopo. Para atrair o pequeno Gremlin, Juro diz casualmente que precisa de um anjo para dar sorte. Na hora certa, Tampopo aparece e Juro libera sua fúria, fazendo-a fugir. Nesse momento, Cosmos irrompe na sala, visivelmente preocupada, e explica que a escola decidiu fechar a biblioteca, o que causa medo no coração de Pansy. Ela explica que precisam aumentar seu número de visitantes em 10 vezes. Parece impossível, mas Himawari se propõe a trazer o time de tênis dela. Taiyu concorda em reunir o time de beisebol dele, e Tsubaki oferece convidar os clientes assíduos do restaurante da família. Isso levanta o moral deles, mas quando todos olham para Juro, que não tem amigos e nenhuma contribuição, percebem que ele é inútil. Todos dizem para ele apenas ir para casa, tomar um chá e tentar pensar em uma boa ideia. No caminho, o destino decide lhe dar uma chance, pois ele encontra Hazuki. Juro explica a situação da biblioteca e Hazuki concorda em ajudar, dizendo que sua escola enfrentou algo similar no ano passado e ele promete trazer alguns amigos. Na manhã seguinte, Juro conta a Cosmo sobre a oferta de Hazuki, e ela está de acordo em receber ajuda externa, apesar de Hazuki ser da escola que os derrotou no beisebol. Quando Hazuki aparece, ele traz duas garotas, a de cabelo rosa Cherry e a de cabelo azul Tsukimi, e Juro as reconhece como as mesmas garotas que uma vez ajudaram Juro a encontrar o livro de Pansy. Enquanto Juro as leva para a biblioteca, o grupo se sente animado. Srenia, mas Pansy fica chocada ao reconhecê-los. Hazuki também a reconhece imediatamente, e as meninas parecem chocadas também. Juro sente uma tensão estranha no ar, mas permanece calado. Hazuki começa a encantar a sala com sua personalidade alegre, e todos ao seu redor são atraídos por ele devido ao seu charme.
Juro observa atentamente e percebe que Hazuki está claramente interessado em Pansy, mas Pansy permanece perto de Juro. Cosmos, percebendo um histórico entre eles, pergunta diretamente a Hazuki sobre sua ligação com Pansy, e ele explica que todos eles estudaram na mesma escola antes. Cereja e Tsukimi, tentando agir como cupidos, sugerem que Hazuki e Pansy façam um tour pela biblioteca juntos. Juro percebe a armação e tenta intervir, mas para sua surpresa, Hazuki recusa a oferta e convida Juro em vez disso. Enquanto exploram a biblioteca, Juro não pode deixar de notar quão absurdamente perfeito Hazuki é. Nesse momento, Tsukimi aparece do nada e pergunta diretamente se ele gosta de Pansy. Pegando-o de surpresa, ele assegura desajeitadamente que não gosta, e Tsukimi simplesmente vai embora, o que confunde. No final do dia, assim que as pessoas estão se preparando para sair, Cherry e Tsukimi tentam convidar Juro e os outros para saírem para que possam deixar Hazuki e Pansy a sós. Juro percebe que Pansy está desconfortável, então ele pede telepaticamente ajuda a Asunaro. Asunaro entende seu pedido e entra em ação, levando Pansy embora sob a desculpa de precisar de ajuda com seu artigo. Com isso, Hazuki perde sua chance. O restante deles sai com Cherry e Tsukimi, que revelam que ambas gostam de Hazuki, mas sabendo que ele gosta de Pansy, decidiram ajudá-lo em vez disso. Como elas estão dispostas a sacrificar seus sentimentos por causa da amizade, e agora pedem a Juro e aos outros para ajudá-las a alcançar seu objetivo. Juro está perplexo, pois sente que algo não está certo. Vendo como eles são tão altruístas, algo está errado. Himawari quebra o silêncio perguntando a eles sobre os sentimentos de Pansy. Tsukimi responde que isso já foi resolvido, e lembra Juro da sua resposta anterior quando ela perguntou se ele gostava de Pansy e ele disse que não. Aos olhos deles, isso abre caminho para Hazuki avançar. Juro está dividido, já que tecnicamente nada do que eles disseram está errado, mas tudo parece estranho. Quando Tsukimi insiste novamente, Juro diz firmemente que não, ele não pode ajudá-los. Himawari e Cosmos o apoiam, dizendo que querem respeitar os sentimentos de Pansy. Rejeitados, Cherry e Tsukimi aceitam a rejeição graciosamente antes de saírem silenciosamente. O trio restante permanece em silêncio, mas eventualmente Himawari e Cosmos dizem a Juro para ir para casa primeiro, pois querem discutir algo primeiro. No dia seguinte, Taiyo percebe que algo está incomodando Juro e pergunta se é sobre a biblioteca, mas Juro diz que é algo mais profundo. Para esclarecer sua mente, ele vai direto à fonte, Pansy. Ele pergunta diretamente a ela sobre seu relacionamento com Hazuki e Pansy parece assombrada, mas se abre sobre seu passado. Ela revela que Hazuki é o demônio em sua vida, e Juro fica confuso, já que para ele, Hazuki parece um cara realmente bom. Pansy concorda que ele é e conta como, no passado, quando outros tinham pensamentos distorcidos sobre ela, Hazuki era o único que realmente a entendia. No entanto, Pansy nunca poderia se apaixonar por ele por causa de uma coisa. Hazuki não entende o outro lado dos sentimentos das outras pessoas, o que prejudica outras pessoas. Com seu charme e bondade, tudo sempre dá certo para ele, mas muitas vezes custa a paz de outra pessoa. As garotas, apesar de gostarem de Hazuki para ajudá-lo a se aproximar de Pansy, mas ele não percebe que as garotas estão magoadas no fundo por causa disso, enquanto ele consegue o que quer. Isso não é algo de que Pansy jamais quis fazer parte. Mesmo assim, Hazuki continua a protegê-la, resistindo aos seus próprios sentimentos. Para esclarecer tudo, Juro pergunta a Pansy se ela quer ficar com Hazuki, e Pansy diz claramente que não quer ficar com ele. Depois de ouvir isso, Juro declara que fará algo para ajudá-la, o que a deixa feliz, e Pansy diz a ele que também fará o seu melhor. Uma semana após a reabertura da biblioteca, os estudantes lotam a biblioteca, dando-lhe vida graças a Hazuki e seu amigo, NDS. No entanto, Juro percebe como Pansy está desconfortável com Hazuki e as garotas incentivando Hazuki a se aproximar dela. Enquanto Juro está preso, Taiyo percebe isso, então intervém e casualmente pergunta a Pansy onde guardar alguns livros. Ela aceita a desculpa com prazer e se afasta, agradecendo silenciosamente a Taiyo. Ainda desesperado, Juro recorre à última pessoa que quer pedir ajuda, Tampopo, e ela explode ao ouvir que Hazuki está lá ajudando Pansy na biblioteca dela. Com a ajuda de Asunaro, Juro descobre que Tampopo já teve uma queda por Hazuki e tentou de tudo para chamar sua atenção, até mesmo comprando toneladas de presilhas de cabelo iguais às de Pansy, mas nada funcionou. Seu último esforço foi encontrar um namorado para Pansy apenas para removê-la da equação, mas ela ainda falhou. Agora que Hazuki está de volta, Tampopo exige que Juro assuma e se torne logo o namorado de Pansy para que Hazuki possa ser dela. Mais tarde naquele dia, enquanto todos estão limpando a biblioteca, Juro reúne sua coragem e se vira para Hazuki. Ele pergunta a Hazuki como ele se sentiria se Pansy encontrasse um namorado, e enquanto admite que ficaria triste, ele a parabenizaria. Ao ouvir isso, Juro se vira para Pansy e quer lhe dizer algo, mas ela o interrompe. Para o choque de todos, ela diz que ela e Taiyo decidiram que se Taiyo vencer o torneio de beisebol, eles começarão a namorar. A sala congela e tanto Hazuki quanto Juro ficam chocados, mas Hazuki tenta manter a compostura e a parabeniza. Então, Pansy se vira para Juro e friamente ordena que ele se afaste da biblioteca por um tempo, afirmando que está cansada de amar alguém que nem presta atenção nela, e chama Juro de fardo que nem ajudou a biblioteca. Cosmos e Himawari se movem para defendê-lo, mas Pansy o silencia. Após a escola, Juro se encontra com Taiyo. No início, Taiyo finge ignorância, mas depois admite ele esteve fingindo o tempo todo e pede que, enquanto ele namora Pansy como seu melhor amigo, Juro faça sua parte, assim como Taiyo fez a dele. Perto dali, Tsubaki escuta a conversa deles. Durante todo o verão, Juro passa o tempo trabalhando no restaurante de Tsubaki enquanto evita a biblioteca, como Pansy ordenou a ele. Cosmos, Himawari, Asunaro e até Mayama e sua turma vêm visitá-lo. Então Cosmos informa alegremente que a biblioteca foi oficialmente declarada segura de ser fechada. Asunaro acredita a Juro, mas ele insiste que é por causa de Hazuki. Himawari tenta dizer a ele que Pansy ficaria triste sem ele, mas Juro a interrompe, dizendo que Pansy já tem alguém em Taiyo, o que significa que isso é o fim. Depois, no vestiário, Tsubaki entra e o confronta. Enquanto ele tenta se menosprezar, Tsubaki diz a ele que somente ele pode proteger Pansy de Hazuki e seus amigos. Juro acredita que Taiyo é suficiente,
Mas Tsubaki garante que só porque Pansy está namorando alguém, não significa que Hazuki vai parar. Ela pede pra ele lembrar o que Taiyo lhe disse, e ele percebe que Taiyo está ganhando tempo pra ele, e finalmente ele entende. Juro percebe que Pansy disse pra ele se afastar por um tempo e não pra sempre. Agora ele vê que Taiyo e Pansy estiveram protegendo-o. Sem hesitar, ele decide ajudar Pansy, não importa o que. Depois do trabalho, Mayama o encontra do lado de fora. Da sua maneira habitual, ela diz a Juro que ele tem sido inútil e pede que ele fale com ela se algo estiver incomodando. Juro simplesmente diz a ela que as coisas estão indo mal e ela simplesmente diz pra ele fazer o que ele sempre faz, que é ser ele mesmo. Isso abre seus olhos e ele exibe um sorriso astuto, um que se assemelha ao verdadeiro ele e um que Mayama ama. Ela lhe entrega um leite com chocolate e Juro começa a tramar com total determinação. No dia seguinte, após a escola, Juro chama Taiyo para uma conversa privada. Ele pede desculpas a Taiyo e diz a ele que não estará lá para torcer por ele na final, pois tem algo mais importante. Taiyo sorri, percebendo que Juro sabe o que precisa ser feito. Com uma analogia de beisebol, ele se coloca como o batedor, e Juro como o homem na terceira base e pergunta a Juro o que deveriam fazer. Juro diz a ele que eles vão para o home run e ambos sorriem, sabendo que estão visando a vitória. No dia seguinte, todos se reúnem na biblioteca. Suki, Cherry e Tsukimi ainda estão por perto, e Cosmos agradece a elas por sua ajuda. Pansy tenta sair de fininho, ainda desconfortável perto de Hazuki, mas ele a detém. Ele não consegue mais segurar e diz a Pansy que gosta dela e quer namorar com ela. Como Taiyo não venceu o torneio, Hazuki ainda vê uma chance pra ele. Cosmos tenta intervir, mas Cherry apoia Hazuki. Himawari entra por Pansy, mas Tsukimi insiste que os sentimentos de Hazuki também são importantes, e a sala se transforma em caos. De repente, Joro entra, presunçoso como sempre. Pansy lembra-o de não vir à biblioteca, e ele diz que não tem ido lá há um tempo.